E aí, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão em casa, se cuidando, lavando sempre muito bem as suas mãos com água e sabão, se protegendo e prevenindo, né? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar conteúdo de ciências agora. Você já aprendeu sobre a classificação dos tipos de plástico? Dê exemplos para cada um deles. Para quem não se recorda, vamos lá no livro, na página 162, vamos ler esse trechinho juntos e acompanhar, hein? Livro de vocês, página 162. Classificação do plástico. Os plásticos podem ser classificados em dois grupos, os termoplásticos e os termofixos. Termoplásticos são mais flexíveis e recicláveis, enquanto os termofixos ou especiais são rígidos e se decompõem em altas temperaturas, por isso nem todos são recicláveis. As embalagens recicláveis têm um símbolo que informa se o material pode ser reciclado e qual é o destino correto de acordo com a composição. Os símbolos devem ser seguidos para a separação em cooperativa de catadores. Observe a seguir o que representa cada um deles. E aí, são essas aqui que nós vamos ver agora. O número 1, a PET, politereflatalato de etileno. Difícil esse nome, né? O que está se referindo aqui? A garrafa de refrigerante, aquela garrafa de água, ao vidro de shampoo, de plástico, né? Então, é a PET. O PEAD, polietileno de alta densidade. O que será que representa esse? Garrafas de leite, garrafas de suco e as garrafas de iogurte. E o outro tipo, o PVC, policloreto de vinila. Embalagens para biscoito, frascos para antisséptico bucal são utilizados nesses tipos de plástico. Então vamos lá. Lembrando que a gente acabou de reler aqui nos dois primeiros parágrafos, qual é a diferença na estrutura entre plásticos termoplásticos e o termofixos. Aqui é um X, não é C, tá? Termofixos. Qual que é a diferença deles? Termoplásticos são aqueles mais flexíveis que a gente pode reciclar. E o termofixos, ou chamados de especiais, são mais rígidos. Eles só se decompõem em altas temperaturas, por isso nem todos são recicláveis. Ambos são recicláveis? Caso não sejam, por quê? Acabamos de falar que o termofixo não é reciclável. Opa! Olha lá, os termoplásticos são recicláveis, pois os termofixos se decompõem em altas temperaturas, não sendo assim recicláveis. Pode dar um pause nessa tela para pegar o seu caderno, rever lá, ó. Opa! Rever aqui sobre os tipos de embalagem que vai estar lá no livro, na página 162, e depois copiar e responder as perguntas aqui. Beleza, galera? Você se lembra que o plástico tem limite de reciclagem? A gente falou lá. Vamos reler aqui. Embaixo da figura, do exemplo que nós usamos para a atividade anterior, está falando sobre isso. Vamos lá ler juntos. Cada tipo de plástico tem um limite de reciclagem. As garrafas PET são mais resistentes, já os plásticos mais finos perdem a qualidade. Os plásticos PET reciclado pode ser utilizado na fabricação de fibra poliéster para a produção de vestuário, caixas, fibras para enchimento de embalagem e até mesmo um novo PET. Então lá, você se lembra que o plástico tem limite de reciclagem? Comente sobre a resistência dos PETs e dos plásticos finos. Cada tipo de plástico tem um limite de reciclagem. As garrafas PET são mais resistentes, já os plásticos finos perdem a qualidade.
Então, não é todo o plástico fino que vai ficar para sempre lá naquele ciclo, né? Uma hora não tem mais como reciclar. O PET reciclado pode ser utilizado na produção de quais materiais? Nós acabamos de ler aqui nesse trechinho do livro, na página 162. Então, olha lá. O plástico PET reciclado pode ser usado na fabricação de fibra poliéster para a produção de vestuário, caixas, fibras para enchimento de embalagens e um novo PET. Então, para quem ficou na dúvida, pode reler lá o livro na página 162 sobre a reciclagem das garrafas PET e do plástico. Ó, podemos reler lá novamente a página 160, que fala sobre a produção do plástico, como acontece, relembrando lá o videozinho da Kika, que conta que o plástico veio do petróleo, que precisa perfurar as profundezas subterrâneas com máquinas para poder sugar o petróleo e a partir dali ser feito plástico e entre outros materiais, né? Na página 161 tem todo o processo da retirada do petróleo da natureza também. Então, releia lá a página 160, releia a página 162 para você compreender e relembrar este conteúdo. Então, olha lá, para a próxima aula, vocês terão um exercício para fazer. Quais são as matérias-primas usadas para a produção do plástico? Explique as suas características. Onde que a gente vai ver isso, pessoal? Lá na página 160, a gente vai relembrar o que precisa ser usado na produção do plástico. Volta algumas aulas lá, veja o vídeo da Kika contando também sobre a questão do plástico e a produção. O que a gente precisa utilizar para fazer o plástico? Por hoje é isso, galerinha. Vejo vocês na próxima aula. Continuem se cuidando. Tchau!